100%, viu? Deus abençoe, irmão. Lucas. Qual é o? É Lucas. Lucas 15. Lucas capítulo de número 15, em nome de Jesus. Feliz de ver você aqui hoje, viu? Tá com saudade de você. Beleza? Aí, ó, isso é bom, tem que vir para a igreja mesmo. Não há lugar melhor para se estar do que na presença de Deus, amém? Aleluia. Lucas capítulo 15, vamos ler o versículo 11, amém? Lucas 15, 11. Ah, deixa eu pôr um negócio aqui, não esqueci. Hoje, com a musiquinha. Glória a Deus. Lucas 15, 11. Nós vamos falar sobre esse jovem prodígo, né, o filho pródigo. Ele que, nós vamos ver aqui a história dele, né, agora. É uma parábola muito conhecida, de repente, pode ser a parábola mais conhecida de Jesus. Pode ser essa do filho pródigo. E ela diz assim para nós, ó. Lucas 15, versículo 11. Vamos ler aí, diz aí, ó. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Ou seja, aqui a Bíblia está falando da herança. Fazenda é herança. Depende da sua Bíblia aí, vai estar escrito herança. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar os porcos. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traz-me depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Traz o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos aí só um minuto, Senhor. Pai, continua aqui agora falando conosco, Senhor, através da Tua palavra. Continua aqui agora ministrando aos nossos corações, Senhor, a tua palavra nessa noite, Pai. Meu Deus, nós já sabemos que o Senhor está aqui porque nós já recebemos a Tua presença, Pai. Mas agora eu te peço, vem falar conosco, Senhor.
Meu Deus, vem falar aos nossos corações e nos ensinar através dessa palavra, Pai. Nos ensinar, meu Deus, a Tua perfeita e agradável vontade para nós através dessa palavra, Senhor. Meu Deus, nós somos aqui um povo que tem buscado a Tua presença. Nós somos aqui um povo, meu Deus, que tem buscado estar diante de Ti, Senhor. Que tem buscado Te amar, meu Deus, viver o Teu amor. Viver, meu Pai, verdadeiramente a Tua essência, Senhor. Então nesta noite eu te peço mais uma vez, fala conosco, porque nós precisamos, meu Deus, ouvir a Tua voz. Digam amém? Amém. Glória a Deus. Então, essa palavra, ela conta para nós, né, a história desse jovem, desse rapaz, que certa feita resolveu sair da casa do Pai. Sair da casa de Deus. Semana passada, você lembra, nós falamos sobre isso, sobre viver na casa do Pai, sobre viver na casa de Deus. Qual é a importância de nós vivermos na casa do Pai? Na nossa casa, a casa é onde a gente encontra abrigo. A nossa casa é onde a gente busca segurança. A nossa casa é o lugar do nosso refúgio, do nosso descanso. Então viver na casa do Pai, viver na casa de Deus simboliza tudo isso. É descansar no Pai, é encontrar abrigo no Pai, é buscar socorro no Pai. Viver na casa de Deus significa que traz tudo isso para a nossa vida. E aqui nós vemos agora um filho que decide sair da casa do seu pai, que decide sair do lugar seguro, que decide sair do seu abrigo seguro, do seu lugar de descanso, porque agora ele acha que ele tem condições de andar com as suas próprias pernas, porque agora ele viu, de alguma maneira, que ele tem condições de fazer as coisas segundo a vontade e o querer dele. Nós vemos aqui uma pessoa, um jovem, que deixou o orgulho de repente entrar no seu coração, para que ele agora pense que pode alguma coisa. Mas nós sabemos que fora da presença do Pai, que fora do abrigo, que fora dos olhos do Senhor, nós não somos nada. Você já viu uma criancinha? Uma criança, de uns até de 9, 10 anos ainda faz isso, até um pouco mais velho. Quando de repente você está andando com ela, e você está andando com ela, seja em qualquer lugar, num lugar de muito movimento, vamos dizer assim, um shopping, ou um parque, uma coisa assim que a gente vai, se de repente ela dá uma distraída, e ela se afasta um pouquinho de você, ela vai um pouquinho para frente, e ela vai estar animada e tal, e de repente você deixa só para observar, você fica de longe, só olhando. Eu já fiz isso muitas vezes. Às vezes você fica de longe só olhando, e aí quando uma criança ela volta em si, e ela olha para o lado e ela não vê o pai, ela não vê a mãe, ela começa a entrar em desespero. Ela começa: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê? E se demorar muito, se você não se manifestar, com certeza ela vai começar a chorar. Ela vai começar a chorar, ela vai começar a achar ruim, porque a presença do Pai, a presença da pessoa segura, do abrigo dela não está ali. Então ela começa a entrar em desespero. Assim, muitas das vezes também somos nós com Deus. Às vezes a gente se distrai. Às vezes, por muitas ocasiões da vida, nós andamos aqui, agarrado na mão do Senhor, nós vamos andando, segurando na mão dele, mas por algum motivo, vem uma distração, e nós queremos sair da presença dele, nós queremos andar sozinhos, nós desinvestamos aí na frente, nós abandonamos o Pai, nós andamos por aquele caminho, sem o Pai, mas quando nós voltamos assim, e vemos que estamos sem Deus, nós nos pegamos em um lugar sozinho, nós não vemos ali ajuda, nós não vemos socorro, nós não vemos abrigo, muitas pessoas, nós entramos em
desespero por causa daquela situação. Esse jovem, ele entrou nisso, ele teve o seu momento de distração, onde ele deixou o orgulho, ele deixou o pecado, ele deixou isso tudo entrar no coração dele, dominar a vida dele, para ele ter vontade de sair. Me dá o que é meu, o que eu conquistei, o que é de direito meu, que eu vou sair, que eu vou andar nos meus próprios caminhos, que eu vou andar nos meus próprios caminhos. Só que a Bíblia diz que aconteceu o que, gente? Ele pegou a sua herança e ele foi para uma terra longe da casa dele. Ele foi para uma terra longe, ele foi para um outro lugar. E a Bíblia diz que ele gastou tudo que ele tinha dissolutamente, ou seja, ele gastou tudo que ele tinha com nada, à toa. Ele gastou tudo que ele tinha com coisas vãs. Ele gastou tudo que ele tinha com aquilo que não lhe traria sustento, com aquilo que não lhe traria frutos, Ele queimou tudo que ele tinha. Ele literalmente queimou a sua herança. Ele queimou tudo aquilo que Deus havia dado para ele. Muitas pessoas, ontem nós fomos fazer uma visita, e nós ali deparamos com o senhor acamado, num estágio muito avançado de um câncer, uma doença terrível, uma pessoa acamada que não faz nada mais sozinho, depende totalmente de outra pessoa para poder ajudá-lo. E aí a gente conversando ali, ela veio, a esposa dele veio falar, ele era da igreja, ele era da Assembleia de Deus, mas aí ele desviou, saiu dos caminhos do Senhor, ele saiu da casa do Pai, ele resolveu sair da casa do Pai. E uma coisa que Deus me trouxe ali à mente, é que quando a pessoa chega a sair da igreja, na verdade o coração dela já saiu há muito tempo, Quando ela resolve sair da igreja, o coração dela já está no mundo há muito e muito tempo. Ela estava ali simplesmente por estar. Ela estava na igreja simplesmente por estar. O coração dela já não estava mais em Cristo. O corpo dela ainda por alguma obrigação ia à casa de Deus, mas a sua vida não estava na casa de Deus. A vida dele, o coração dele já não estava mais ali. Esse menino, esse jovem também não foi diferente. Quando ele saiu da casa do pai, o coração dele já não estava mais ali. O coração dele já não estava mais naquele lugar. E isso eu quero trazer isso, eu trouxe isso aqui, para que nós venhamos olhar para dentro de nós. Porque todo dia viver, gente, na presença de Deus, é uma escolha. É uma escolha por quê? Porque você precisa exercitar ela todos os dias. É todo dia. Eu já disse aqui há um tempo atrás, o que muda a sua vida não é aquilo que você faz de vez em quando. O que muda a sua vida é aquilo que você faz todo dia. Você não vai chegar em um trabalho e de um dia para o outro você vai ser promovido. Você vai ser promovido por causa do seu dia a dia, do seu mostrar. Se você mostrar o seu trabalho, você mostrar a sua competência, vai gerar isso na sua vida. É isso que gera uma promoção, é o dia a dia. Eu disse aqui daquela vez, ninguém vai engordar se for uma vez ali na lanchonete com o meu maior lanche que tem lá. Você não vai chegar ali hoje, vai comer esse lanche, amanhã você vai engordar, não. Mas se você fizer todo dia, com certeza você vai dar uma inchada. E a mesma forma é da academia. Se você for na academia hoje, amanhã você não vai estar magro, você não vai estar forte, você não vai ter seus músculos definidos. Isso leva tempo, então é dia após dia. Viver na presença de Deus, escuta isso que eu estou falando para você aqui. Viver na presença de Deus é algo que também precisa ser exercitado dia após dia. É
é dia após dia, é todo dia você fazer aquilo que nós já estamos fazendo, graças a Deus. É levantar, abrir mão de alguns minutos do seu sono, do seu descanso, né, antes de você ir no seu trabalho, para você se colocar diante de Deus. É nisso que você exercita, amém? É na sua oração, no seu tempo com Deus, o seu tempo com Deus, a sua vida com Deus, o seu momento com Deus. Esse é o exercício de fé, né? O exercício de nós pegarmos a palavra dele, né, todos os dias e lermos a sua palavra, né? O exercício de todos os dias, de repente tirar um tempo e colocarmos ali um hino e adorar o nosso Deus. Esse é o exercício que nós precisamos fazer para que a nossa vida com Deus venha a ser uma vida constante, amém? E o nosso coração não venha se apartar da presença dele, porque quando você enche a sua vida de Deus, quando você enche a sua vida da presença dele, não vai sobrar mais espaço para que maldições, para que problemas entrem e venham te minar, venham te minando pouco a pouco, para te fazer desistir, para te fazer cair, para te fazer sofrer. Quando você se enche dele, quando você busca se encher dele, quando você se preenche da presença do Pai, então vão sim continuar vindo muitas coisas para nos fazer desistir, mas como eu estou cheio, eu sei que eu tenho que permanecer na casa do Pai, e eu estando na casa do Pai, eu estou seguro, eu estou livre, eu estou liberto, amém, gente? Então esse é o exercício que nós precisamos fazer, e ele tem que ser feito diariamente, todos os dias, por mais difícil que seja. Essa semana para mim foi uma semana difícil de oração, aquela semana que eu levantei e aquela oração que não ia, aquela oração que não rompia, aquela oração pesada, aquela oração difícil. Desde segunda-feira eu estava naquela oração difícil, aquela oração pesada, mas meu Deus, não está acontecendo nada, minha oração está pesada, está fria, e eu fiquei agoniado com aquilo, né? Na segunda, aí na terça a mesma coisa, aquela oração